Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física e hoje vamos ver então a primeira parte de notação científica, certo? Mas antes não deixa de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo e se quiser ter à disposição o quadro com o resumo, só entrar no link no Google Drive que está aí na descrição do canal, certo? Mas bem então, a notação científica, o que é? É uma forma que a gente tem de compactar alguns valores que encontramos na física, certo? Como, por exemplo, a velocidade da luz, que é dada a letra C, né? Que é de 300 milhões de metros por segundo, ou seja, um valor muito alto. Só que muitas vezes é complicado ter que trabalhar toda hora com um termo deste tamanho, né? Pela questão da quantidade de zeros ali, a confusão que pode causar, a poluição no meio de uma questão. Então a gente consegue compactar isso na forma de uma notação científica. Notação essa sempre dado em uma unidade acompanhado por uma potência de 10, cujo expoente vai resultar num valor que eu consiga fechar novamente nesse aqui. Mas claro, vamos ver formas que a gente pode para determinar isso aqui. Então isso aqui é mais ou menos um dos exemplos que a gente encontra na física, de números extensos que a gente compacta para reduzir o seu tamanho em termos de escrita ali, principalmente, certo? Outro valor que aparece bastante de vez em quando, tá? São alguns algarismos também, alguns multiplicadores que também vão levar a potências de 10. Dá para resumir isso mais ainda. Mas aí vamos ver essa nossa primeira parte, ok? Bem, então o que acontece? Uma notação científica vai ser sempre um número, acompanhado de uma potência de 10. Certo? Como a gente pode fazer essa transformação? Tem dois exemplos aqui para um caso simples. Daí depois a gente vai para um pouquinho mais complicado e depois para um caso geral, tá? Mas um exemplo 1 aqui que a gente pode ter é, por exemplo, eu tenho o valor 4.000 e eu tenho o valor 4.200, certo? Bem, como é que eu transformo esses valores em notação científica? Bem, eu tenho que ter um número e uma potência de 10 que o represente, que dê o mesmo resultado, né? Bem, 4.000 a gente sabe que é 4 vezes 1.000, tá? Do próprio nome, né? Então é como se a gente fizesse uma conta ao contrário. Só que 1.000 em termos de potência é 10 elevado na potência 3. Então se isso aqui é 4.000 gramas, por exemplo, eu tenho aqui 4 vezes 10 na 3 gramas. Eu tenho exatamente o mesmo valor, só que falado de uma maneira diferente. Tá? Claro, para esses números aqui, talvez não faça tanto sentido, mas para números muito maiores já é muito melhor utilizar a notação científica. Bem, se eu tenho 4.200, não seria 4 vezes 1.000, mas eu posso dizer que é 4,2 vezes 1.000. Tá? Porque daí o que acontece? Esse vírgula 2, quando eu multiplico por 1.000, ele vai virar um 200. Então aqui no caso eu teria um 4,2 vezes 10 na 3. Vou usar grama aqui como exemplo. Tá? Então é uma das formas de eu trabalhar a notação científica. Então veja que para um exemplo geral, quando eu tenho simplesmente um número extenso qualquer, aqui neste exemplo simples, certo? Se eu tenho um número maior, 323 mil, ou melhor, mil não, milhões, certo? O que acontece? A minha notação científica, ela sempre vai ser o quê? O número em termos de unidades, ou seja, não vai ser 323, mas na verdade vai ter que ser 3,23 vezes uma potência de 10 e o pulo do gato aqui, que a gente pode chamar, vai ser o quê? Tu vê quantas casas eu tenho depois desse 3, do primeiro algarismo significativo. E eu vejo que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então o que eu tenho aqui é 3,23, 10 na 8. Então eu exprimi este valor em termos de uma notação científica. A gente pode observar aqui que temos 8
né? Vamos chamar de 8 casas, né? 8 algarismos aqui, mas vamos chamar de 8 casas para ficar um pouquinho mais né, menos técnico, certo? Mas bem, então aí é uma forma de eu reduzir valores, certo? Exemplo também que acontece não só com números grandes, mas com números muito pequenos, tá? Que é o caso do exemplo 2, que era o exemplo 1, que eu tenho 0,00, ou começar com um exemplo mais simples, 0,02. 0,0002 também, né? Bem, isso aqui vai ser, na verdade, uma divisão. Se a gente pegar na calculadora 2 e dividir isso aqui por 100, vamos ver que chegamos ao mesmo resultado. Bem, mas a divisão por 100 é a mesma coisa que eu dividir por 10 na potência 2. Uma divisão. Só que a divisão de uma potência, a gente pode muito bem transformar numa multiplicação de expoente negativo, tá? Daí aqui, claro, eu não vou falar sobre o expoente negativo, é uma coisa mais básica da matemática ali, tem que entender o que é o expoente negativo, certo? Mas entender que a divisão por uma potência é a mesma coisa que a multiplicação por essa potência de sinal trocado no expoente. Aqui a gente pode observar isso também, ó. Isso aqui, se escrevesse em fração, eu teria 2 divididos por 10.000. Ou seja, 2 divididos por 10 na potência 4. Ou 2 multiplicados pela potência de menos 4. Né? Então veja que neste caso aqui, ok? O que nós temos na verdade, né? Que o expoente negativo ele serve para simplificar um número que é muito pequeno, 0,000 n casas depois da vírgula, né? Um método geral que a gente pode pensar é o seguinte, este aqui é mais fácil, eu posso botar qualquer número aqui, né? 0,00233 e vai seguir a mesma regra, o número, vírgula, o restante. E, neste caso, o que nós veremos aqui? Contar quantos zeros nós temos na frente deste meu número. No caso aqui temos 1, 2, 3, 4, 5. São 6 casas aqui que eu tenho neste caso. Bem, só que são casas na minha frente. Então, essa minha potência de 10 vai ter que ser não 6, mas menos 6. Tá? Então, números negativos, são expoentes negativos, melhor dizendo, são formas de eu representar números muito pequenos. Expoentes positivos, formas de representar números grandes, aí dentro da minha notação científica. Ok? Bem, uma segunda parte, que é um exemplo 3, ok? A gente pode pensar numa situação onde eu já tenho uma potência de 10 ali inclusa. Por exemplo, em alguma questão que tu termina com 3.200 vezes 10 na 3, que é algo que possa acontecer. Bem, o que nós fazemos? Aquele 3.200, ele tem que se tornar um 3,2, né? Mas, por causa da potência de 10, eu tenho que ter, teria um 10 na 3 ali incluso, né? Se a gente pegar este primeiro exemplo. Né? Ou se eu transformasse ele sozinho, eu transformaria num 10 na 3. Só que como já tem um outro 10 na 3, o que a gente faz para facilitar aqui, né? Bem, 3.200. Quantas casas, então, eu tive que deslocar, né? Neste caso, para atrás da vírgula? 3 casas. Tá? E veja, se o meu número, que antes era um valor 3.200, virou 3,2, ele diminuiu de valor. Né? Eu reduzi o número de 3.000 para 3. Se eu reduzir o meu número, o meu expoente vai aumentar. Ele vai fazer o processo contrário. Aumentar quanto? Bem, para cada casa que eu diminuir, é uma unidade que eu aumento no meu expoente. Então, vai ser 3 mais 3, 3 na
3,2 vezes 10 na 6, né? Então, o que eu quero dizer aqui? Que diminuir de um lado, né? Se eu diminuir o meu número, eu tenho que aumentar a potência, né? Só que, claro, a cada 10 vezes que eu diminuo o meu número, né? Ou seja, tirando 0 em 0, eu vou aumentando de 1 em 1 no meu expoente, porque é como se eu tirasse o 10 daqui e trouxesse para cá. Se eu tenho um número com vírgula agora, né? 0,02, para facilitar aqui, tá? 0,04 vezes 10 na menos 7, ok? Bem, o que acontece? Pela regra aqui acima, bem, esse 4 teria que se tornar 4 vezes 10 na menos 2, né? Porque eu tenho duas casas à frente que eu tenho que deslocar. Então, vou botar aqui duas casas. Então, o que acontece com o meu resultado final? Eu vou ter 4 vezes 10 na... Mas veja que essas casas que eu tenho que mexer são casas que estão na frente, né? Ou melhor, tu vê que o número de 0,4 eu vou passar para 4. Ou seja, eu vou aumentar este meu valor, tá? Então, se eu aumentar o meu valor decimal, ou o meu número ali, vamos chamar de número, que isso aqui também é, mas chamar de potência daí. Eu tenho que diminuir a minha potência. Tá? E se eu diminuir a minha potência, eu vou pegar o menos 7 e subtrair 2. Menos 7 menos 2 vai me resultar em menos 9. Então, cuida aqui com o sinal de negativo. Eu botei exemplo de propósito, certo? E aí a gente tem, nesse caso, o exemplo 3. Quando eu já tenho uma potência, eu vejo, se eu tenho que diminuir meu número, eu vou aumentar a minha notação, né? Uma unidade a cada casinha que eu tenho que diminuir, certo? Se eu aumentar o meu número, para cada uma casinha que eu aumento, eu diminuo a minha potência, certo? Um exemplo que aparece bastante é quando nós trabalhamos com nanômetros. Por exemplo, nanômetros, que é 600 vezes 10 na menos 9 metros. Isso aí aparece muito na parte de ondulatória mais para frente. Mas que em padrão de notação eu teria 6 vezes 10 na 7. Na menos 7. Né? Por quê? Veja, eu tenho o meu 600 que se tornou 6. Ou seja, eu diminuí ele. Então, ou melhor, eu diminuí duas casas. Então, menos duas casas aqui. A minha potência de 10, então eu tenho que aumentar duas unidades no meu expoente. Então, menos 9, que é negativo, mais 2, fica menos 7. Tá? Então, veja, uma coisa que aparece muito ali, às vezes, na parte de ondulatória e em ondas eletromagnéticas. Então, a gente pode resolver facilmente ali para facilitar alguns cálculos, para não trabalhar com 600, trabalhar com 6, né? Certo? E agora, para finalizar essa primeira parte, a segunda parte, então, vai ser operações envolvendo as notações científicas, é quando nós temos, então, um caso geral qualquer, que eu já tenho uma vírgula ali incluso, né? Que é esse exemplo aqui, ó, 323,44, tá? Aqui vai ser o exemplo 4. Tá? Vezes 10 na 8, certo? Então veja que a lógica acaba sendo a mesma, né? Bem, pelo padrão de notação, eu tenho que ter um número, vírgula, o restante. Vezes 10 em que potência? Eu vou analisar o seguinte: quantas casas eu diminuí ou aumentei este número? Bem, eu vejo que eu fui de 300 para 3. Então, eu diminuí duas casas. Ou melhor, diminuir duas ordens de grandeza, que é um assunto para pouco mais para frente. Mas
a gente vai deixar 2 casas por enquanto, né? A cada 10 vezes que a gente diminui o número, a gente diminui uma ordem de grandeza. Então, se eu diminuir 2 casas, eu tenho que, na minha potência de 10, aumentar 2 unidades. Então, de 8 mais 2, eu vou ter 10 na potência 10. Tá? Valor que aparece de vez em quando. Não um valor que aparece, mas algo que pode aparecer. Certo? Outro exemplo aqui, para finalizar. Tá? Só mais um aqui. Que a velocidade da luz, às vezes, pode aparecer como 299. Tá? Por exemplo, num arredondamento aqui, maluco, não sei qual, né? 0,8 vezes 10 na 6 metros por segundo, tá? É um valor que pode aparecer da velocidade da luz, mas aí é só um exemplo qualquer, ok? Mas, novamente, eu vou ver quantas casas aumentam ou diminuem, né? Neste caso, o padrão também segue 2,998 vezes 10 na... E veja, de 299 para 2, diminui 2 casas. Então, aumento 2 unidades. Do 6, vai então para 8 metros por segundo. Tá? E mais um aqui, que é com número negativo, só por descargo de consciência, né? Brincadeira, que é 0,00034 vezes 10 na 9, certo? Bem, pelo padrão, 3, o restante, daí eu vejo quantas casas eu tive que aumentar, né? Então eu tive que aumentar 1, 2, 3, 4 casas, certo? Ou 4 ordens de grandeza, né? Pensa que eu peguei o 3, eu tive que passar 1, 2, 3, 4 até chegar nessa posição. Uma outra forma. Se eu aumentei 4 casas do meu primeiro valor, a minha potência vai ter que diminuir, fazer o contrário, 4 unidades. Então, de 9 menos 4 vai ficar 10 na 5. Certo? Então, é essa maneira que a gente pega qualquer tipo de valor e converte para o padrão de notação científica, né? Sempre pegando o termo em um único algarismo, vírgula, o restante, certo? É o padrão. Claro, isso aqui é mais útil para trazer a resposta final, que às vezes pode aparecer em notação, que é importante nós sabermos efetuar, que às vezes tu chega num resultado, mas não está no padrão o teu resultado, mas tu ajeitando o padrão, tu chega ali na resposta, né, na alternativa correta, certo, pessoal? Bem, essa foi a primeira parte, espero que tenha ajudado vocês, tá? Quem quiser acessar então essas anotações, vai ter lá disponível no Google Drive, no link, só entrar, e bem, não deixe de acessar a parte 2, se já não estiver lá disponível, né, vai estar em breve, certo? Desejo a todos então bons estudos e até a próxima.